Muito obrigado, Bia, por trazer esse louvor para nós. Como ela disse, né? Entregar tudo nas mãos de Deus e confiar, e o mais Ele fará. Hoje eu trouxe uma mensagem que vem falando do texto de Isaías 58, vem falando ali do devido jejum. Quais deveriam ser as nossas verdadeiras práticas? As práticas daqueles que estão em Cristo Jesus. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, peço que os irmãos meditem nessa mensagem de Filipenses 4, versos 6 e 7. Veio falando a respeito um pouco disso, de entregar tudo nas mãos de Deus, confiar nele, e o mais Ele fará. Em Filipenses 4, versos 6 e 7, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Amém? E se nós confiarmos em Deus, entregarmos tudo nas mãos dele, como a Bia acabou de cantar, nós descansaremos felizes nele. Amém? Mas, antes de entrarmos na mensagem de hoje, Isaías 58, vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus. Santo Eterno Deus, neste momento que iremos abrir a Tua palavra, ó Pai, suplico que o Seu Santo Espírito continue aqui conosco, ó Deus. Peço que o Senhor venha preencher o nosso ser, que nós venhamos nos esvaziar do nosso eu, e que somente o Senhor, Pai, venha falar neste momento, e que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a Tua mensagem e a colocar em prática em nossa vida. Essa mensagem, Pai, ela é muito especial para este tempo. Peço que o Seu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, a compreendermos verdadeiramente essa mensagem e praticarmos o devido jejum. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Isaías 58, essa mensagem para mim é muito especial, e ela vem falando da condição, muitas vezes, das pessoas que nós vemos hoje, e da importância de nós estarmos atentos ao que está acontecendo, não só de forma espiritual, mas também prestarmos atenção de como estão vivendo os nossos irmãos, como estão vivendo as pessoas. Muitas vezes nós somos muito religiosos, preocupamos muito com o estar no culto, estar na igreja, em estudarmos a palavra em nossa casa, e não nos preocupamos muitas vezes em cuidar dos nossos irmãos, cuidarmos das pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro evangelho, pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, para que eles pudessem ser transformados. E essa é a nossa missão, seguimos o exemplo de Cristo. Cristo não estava só com aqueles que estavam ali dentro das sinagogas, mas Cristo pregava para todas as pessoas. Ele estendia a mão àqueles que estavam cansados, aflitos, e esse é o convite que Ele nos faz. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Assim também nós devemos agir hoje. Nós devemos estender a mão para aliviar o sofrimento do nosso próximo. Aqui vem vindo uma advertência no livro de Isaías, no capítulo 58, e também vem alguns conselhos e as consequências de nossas atitudes positivas, de acordo com a palavra de Deus, e que Deus também tem recompensas para nós. Vamos ler a partir do verso 1. Talvez na sua Bíblia esteja o título, Observância devida do jejum. Verso 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó, os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Então vem a pergunta do povo, vem a pergunta que nós fazemos muitas vezes hoje. Por que, Senhor, jejuamos nós e o Senhor não se atenta para isso? Parece muitas vezes que Deus não está respondendo, parece que Deus não está preocupado, parece que Deus não está ouvindo a sua oração. Mas vamos ver aqui alguns motivos porque muitas vezes nós temos essa interpretação. Nós devemos ter em nossa mente que Deus ele sabe o momento certo de agir e que nós não devemos ser pessoas imediatistas, querendo tudo para hoje e tudo para agora.
quem conhece o momento certo de agir, o momento certo de nos dar cada coisa a qual nós precisamos, é o Senhor Jesus. Que nós possamos confiar nele, mas vamos entender aqui alguns motivos porque muitas vezes parece que não estamos sendo atendidos. E quando muitas vezes também Deus nos atende, e por nós não priorizarmos a nossa comunhão com Deus, nós não entendemos que era uma resposta de Deus. Vamos então, continuando aqui no verso 3, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? E aqui vem dizendo, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para feridos com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a sua voz do alto. Então aqui vem dizendo o motivo porque muitas vezes nosso clamor não é atendido. Muitas vezes nós estamos preocupados em seguimos todo aquele protocolo religioso e não em estender a mão ao nosso próximo. Nós ficamos presos dentro de uma bolha que nós criamos. Nós muitas vezes temos a compreensão de que a igreja é uma bolha, nós devemos ficar presos aqui, e que a missão lá fora é dedicada especialmente aos que se titulam missionários, sendo que todo aquele que nasce no reino de Deus nasce como missionário. É a sua missão estender a mão ao teu próximo, servir ao teu próximo. E ainda vem dizendo aqui, no verso 5, seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como um junco, e que estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Muitas vezes nós entendemos que nós devemos ficar presos, nós devemos ficar o dia inteiro lendo a Bíblia e presos a isso o tempo inteiro, e nós não nos preocupamos com colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. E tudo que nós aprendemos é para colocar em prática, não simplesmente para ensinar, mas também devemos colocar em prática, forma física. Nós não devemos apenas falar, devemos agir. Aqui estão as instruções de como devemos cuidar do nosso próximo, de como devemos auxiliar o nosso semelhante. E essa é a missão que Cristo nos designou. A palavra diz que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. E essas são as boas obras que nós devemos apresentar. Nós veremos aqui mais adiante. Diz assim no verso 6, a partir do verso 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras? Não foi esse o jejum que Deus escolheu? Não é isso que Jesus tem pedido em sua palavra a nós hoje? Esse é o verdadeiro jejum, esse é o verdadeiro cristianismo. Não ficar presos ao conhecimento que você tem, eu vou ficar aqui, eu já conheço bastante da palavra, e isso é o suficiente para eu ser salvo. Todo aquele que nasce no reino de Deus, ele é transformado. A graça de Deus, quando ela te alcança, ela te transforma. Se a graça de Deus não te transformou, porque você não tem permitido que ela te transforme. Cristo te envia, mas você precisa ir. Jesus fala para Moisés, Deus fala para Moisés, vá para o Egito libertar o meu povo. E Moisés fica ali relutante, mas Senhor, mas eu não sei falar. Vá, eu serei com a tua boca, vá. Você precisa ir, eu falarei através de você. Eu agirei através da sua vida, mas você precisa ir. Você não pode ficar esperando acontecer as coisas se você não se mexer. Deus quer trabalhar, Ele quer ajudar as pessoas através da sua vida, mas você precisa se mexer. Você precisa ir, sem temer. Você precisa confiar em Deus e agir. E Deus agirá através de sua vida. Não fique preocupado. Eu tenho pouco conhecimento, eu tenho pouco recurso. Com pouco, Deus faz muito. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos praticar verdadeiramente isso. Sendo breve, quando eu me converti, eu comecei a trabalhar no shopping, eu trabalhava no cinema, e um amigo meu, ele começou a fazer estudo, e como nós éramos muito amigos, ele começou a fazer estudo, e tudo que ele aprendia, ele compartilhava comigo. E tudo que ele aprendia, ele vinha e falava, olha, Juan, estou aprendendo isso, estou aprendendo aquilo. Quando ele começou a aprender a palavra de Deus, não foi diferente. Ele, da mesma forma, compartilhou comigo o pouco que ele estava aprendendo.
E tudo que ele estava aprendendo, ele contava, e eu falava, olha, anota para mim esses versos, quando chegar em casa eu vou ver na Bíblia que eu tenho. E comecei a estudar junto com ele, e aí nós começamos a fazer estudo juntos, e enfim, nós nos batizamos juntos até. E veja que interessante, Deus poderia ter usado uma pessoa com muito mais conhecimento? Poderia. Deus poderia ter enviado um ancião, Deus poderia ter enviado um pastor, Deus poderia ter enviado um missionário, mas ele, através da vida de Samuel, ele quis me usar. Mesmo com o pouco conhecimento que ele tinha, ele fez muito. Então, você vê que o pouco que ele tinha, com Deus, se tornou muito. Através disso, hoje eu conheço a verdade, e graças ao Senhor eu pude entregar a minha vida a Deus, deixar Deus agir através da minha vida, mas ele confiou no pouco que ele tinha, com Deus, claro, entregou a Deus tudo aquilo que ele tinha, o pouco conhecimento, e deixou Deus agir através da vida dele. Muitas vezes nós pensamos hoje, eu tenho pouco recurso, a comida que eu tenho é pouca, então eu não vou dividir com outra pessoa, porque senão vai faltar para mim. A palavra de Deus diz que Deus, ele dá em abundância aos seus filhos. Se você confiar nele, ele derramará chuva de bênção sobre a sua vida. Não ande preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Confie em Deus. Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. E ele vai te conceder. Mas você precisa repartir aquilo que você tem. E hoje nós estamos vivendo um momento onde é necessário ser praticado esse verdadeiro devido jejum. Sempre foi, mas hoje nós estamos vivendo uma situação onde muitas pessoas estão perdendo seus empregos, onde muitas pessoas estão enfrentando uma maior dificuldade, e nós estamos apenas preocupados com o nosso próprio eu. Eu também preciso, então eu vou guardar, eu vou acumular aqui para que amanhã não venha a faltar. Se você não confiar em Deus, você pode ter certeza que vai faltar. Vai faltar alguma coisa. Pode não te faltar o alimento, mas vai te faltar a paz. A verdadeira paz que excede a todo entendimento. Você não vai ter tranquilidade. Você vai viver aflito todos os dias. Você vai viver preocupado. Porque amanhã eu tenho que fazer de tudo para amanhã não faltar o alimento, eu tenho que fazer de tudo. Você deve trabalhar, você deve se esforçar, sim, mas confiar em Deus. Perdão, aqui. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casas os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras? E não te esconda do teu semelhante, não se esconder do teu semelhante. Reparta, você tem roupas que está sobrando. E você fala, porque essa está nova eu não vou dar. Ah, mas porque essa é bonita eu não vou dar. Ah, mas porque essa comida aqui é gostosa, essa aqui é minha comida preferida. Ah, eu não vou dar. Ah, mas eu comprei a minha bolacha predileta. Essa aqui eu não vou repartir. E aí a gente fica preso a isso, a gente vai se tornando pessoas mesquinhas, e nosso irmão continua padecendo necessidade. E eu não estou falando apenas dos irmãos da igreja. Eu estou falando de pessoas no mundo. Nós passamos pelas pessoas nas ruas e se tornou comum ver uma pessoa ali mendigando, uma pessoa pedindo esmola. E como já está comum, nós vemos isso todos os dias, faz parte da nossa rotina ter acesso a essas pessoas, então a nossa preocupação diminui. Então a gente já não ajuda mais como ajudava antes. Não tem mais o mesmo efeito. E por que não tem mais o mesmo efeito? Porque nós não estamos próximos de Cristo. Porque nós não estamos ligados à videira. Nós somos os ramos que estão quebrados e caídos. E nós precisamos estar ligados a Cristo. E enquanto nós estivermos ligados a Cristo, nós continuaremos olhando com compaixão para essas pessoas. Nós continuaremos exercitando as boas obras. Continuaremos praticando o verdadeiro jejum, o devido jejum, que a palavra vem dizendo. Continuaremos cuidando do nosso semelhante, estendendo a mão àqueles que estão necessitando. E é necessário que nós venhamos compreender isso e praticar. As pessoas continuam precisando. As pessoas continuam precisando, ainda que você veja. Mas eu vi muitas pessoas ali entregando comida ontem. Hoje eu não vou porque ontem alguém já entregou. Hoje ele também tem fome. Você comeu ontem? Sim. E hoje? Também comeu. Hoje também a barriga doeu, hoje também, não doeu? Deu fome, não deu? Deu sede? Deu frio? Então ajude hoje as pessoas que você tiver a oportunidade. Se você não tem a oportunidade, clame a Deus para que Ele te dê a oportunidade de ajudar outras pessoas. Ah, mas eu não sei onde tem pessoas. Ore a Deus, Ele vai te mostrar. Deus vai te ajudar a ajudar outras pessoas. Foi para isso que Ele te chamou.
Verso 8. Se vocês praticarem essas coisas, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, diferente do começo, onde o Senhor não respondia ao clamor das pessoas, que não estavam preocupados em praticar o verdadeiro jejum, o devido jejum, de estender a mão ao teu próximo. Aqui está falando que, quando você pratica essas coisas, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Assim será a tua vida se você abrir a tua alma ao faminto. Se você repartir o teu pão com o faminto. Se você despedaçar todo o jugo, não fique mais preso ao seu egoísmo. Permita que Deus te liberte disso. Estar na presença de Cristo é estar liberto. Permita que Deus permita que Deus te liberte, que te transforme. A palavra diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Vamos permitir que Deus age em nossa vida, transforme a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós não devemos oferecer apenas a nossa vida como sacrifício. Muitas vezes nós focamos nessa parte do sacrifício. É sacrifício daqui, é sacrifício dali, e nós nos esquecemos que o sacrifício ele deve ser agradável a Deus. No Antigo Testamento nós vemos que no santuário era feito ali o sacrifício, a cada dia, eram levadas ofertas, e o sacrifício deveria ser aquilo que Deus pediu. Ele pediu tal animal para ser levado lá e sacrificado. Se as pessoas levassem algo diferente, o sacrifício não era aceito. Hoje, da mesma forma, Deus nos pede para agirmos de tal forma, e nós temos agido de formas diferentes daquilo que Deus se agrada. E o nosso sacrifício está sendo agradável a Deus? Se não está sendo agradável a Deus, será que está sendo aceito por Deus? Certamente que não. A palavra já nos adverte. Nós vimos aqui os dois exemplos. No começo, os sacrifícios que eram feitos, muitas vezes, porém, não eram agradáveis a Deus. A pessoa estendia o pano de saco e cinza, e a pessoa clamava a Deus, e muitas pessoas se torturam, fazem um sacrifício imenso, porém um sacrifício em vão. Não adianta nada você se sacrificar se o seu sacrifício não for agradável a Deus, de acordo com o que a palavra de Deus tem exigido. Você tem conhecimento do que deve fazer, porém não praticas. Nós devemos praticar aquilo que Deus está pedindo, para que nosso sacrifício venha a ser aceito e agradável, mas que nós venhamos ser uma bênção onde quer que nós pisarmos, que nós venhamos cuidar do nosso próximo, que nós venhamos abrir a porta da nossa casa e receber aquele desabrigado. Hoje é uma pessoa que se encontra desabrigado, você pode fechar as portas, amanhã, quem sabe, será você necessitando. Não é vergonha se você estiver em necessidade, você pedir ajuda. Deus coloca pessoas para te ajudar. Ele coloca os servos dele, que tem mais recursos, para ajudar os que têm menos. Deus concede as bênçãos para que nós venhamos repartir. A abundância que Deus nos dá é para que supra a nossa necessidade e também a falta do nosso próximo. Então que nós venhamos entender que tudo que nós temos é de Deus. Que nós venhamos entregar tudo a Ele e pedir a orientação de Deus para que nós venhamos utilizar da melhor forma os recursos que Ele nos concede, o alimento que Ele nos concede, a casa que nós temos, a roupa que nós vestimos, que nós venhamos não apenas acumular para nós, mas repartir com aqueles que não têm, aqueles que têm falta. Se nós fizermos assim, a luz de Deus brilhará em nós. Nós refletiremos a glória de Deus. Nós temos esse desejo de refletir a glória de Deus. Transmitimos a sua luz para as pessoas que estão em trevas. Porém, nós nos esquecemos de praticar as obras que Ele pediu para que nós praticássemos. Se nós fizermos isso,
Aí as pessoas começaram a enxergar Cristo em nós. Tirar de nós o dedo que ameaça. Nós ficamos muitas vezes falando, o irmão fez isso de errado, o irmão fez aquilo de errado. Nós devemos estender a mão e ajudar aquele irmão. Porque o irmão ainda pratica essas obras? Está acontecendo alguma coisa? O irmão quer uma ajuda? Ore pelo teu irmão. Procure conhecer a necessidade dele. O que está levando ele a agir de forma que não agrada a Deus. O conhecimento da palavra que nós temos deve transformar a nossa vida e ajudar a transformar a vida do nosso próximo. Não só os que estão fora, mas também os que estão dentro da igreja. Nós devemos estender a nossa mão a todas as pessoas. Assim fazia Cristo, nós devemos seguir o seu exemplo e agir da mesma forma. Que nós possamos pedir a ajuda de Deus a cada dia, clamar cada vez mais, fervorosamente, para que o Espírito Santo atue em nossa vida, para que Cristo viva em nós, que não sejamos mais nós quem vivemos, mas Cristo viva em nós. E as pessoas verão Cristo em nós e elas virão. Deus diz que Ele conhece as suas ovelhas e elas conhecem o seu pastor. Quando Ele chamar, por elas reconhecerem a tua voz, elas virão. As pessoas têm reconhecido a voz de Cristo em sua vida. Quando você chama, as pessoas olham, é um servo de Deus que está me chamando? Deus está me chamando através daquela pessoa? Muitas vezes nós ficamos presos a estudar a palavra, a conhecer muito, mas praticamos pouco. Nós devemos praticar tudo que nós conhecemos. Nós não podemos negligenciar uma coisa e fazer outra. A palavra diz, faça essas coisas sem omitir aquelas. Devemos estudar, mas devemos praticar. Só estudar não adianta. Isso não transforma a nossa vida. Nós devemos praticar. Nós devemos contemplar a Cristo, contemplar as coisas do céu, a tua palavra, e sermos transformados por tua graça a cada dia. Se nós praticarmos, seremos transformados. Se nós formos transformados, nós poderemos ajudar outras pessoas a também serem transformadas. Mas nós precisamos praticar isso em nossa vida. Precisamos praticar esse verdadeiro jejum. Que hoje, você e eu possamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, clamar a Ele com um coração aberto, pedir que Deus realmente transforme a nossa vida e dar espaço. Nós precisamos ter uma mente maleável para o Espírito Santo. Nós precisamos deixar Ele trabalhar em nossa mente e em nosso coração, nos fazendo compreender a Tua palavra e praticar. Seremos transformados a partir do momento em que permitirmos, a partir do momento que nós tomarmos a decisão de não sermos egoístas, de nós estendermos a mão ao nosso próximo. A necessidade de hoje é extrema. Nós voltamos à fase vermelha da pandemia e muitas pessoas perderam novamente seus empregos. Muitas pessoas foram afastadas. E com esse afastamento, muitas pessoas deixarão também de receber. A situação irá apertar para muitas pessoas. Esteja atento à necessidade do teu próximo. Peça a Deus orientação, que Deus te direcione as pessoas que estão em necessidade. E através da sua vida, Deus também abençoará outros. Amém? Neste momento,